agora o nosso pregador da noite, o João Pedro, para estar aqui com a gente. João Pedro, que já esteve com a gente, né, em outras oportunidades, já ministrou aqui também uma oficina com a gente. E eu queria convidar também o pastor Anderson para estar orando pela vida do Pedro. Está apresentando a vida dele ao Senhor. Amém. Graças e paz, amém? Vamos colocar em pé. Domingo, eu creio que foi domingo, não foi? Quando o pastor Tess esteve aqui, o pastor Tess elogiando muito, dizendo que é um grande pregador da palavra de Deus. João Pedro tem sido uma bênção do Senhor, assim como cada jovem aqui presente. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E que, João, sinta-se em casa, aqui também é a sua casa. Na verdade, eu queria, ao invés de você ir lá na PIB Marcel, aqui na PIB Tabuleiro. É jogo baixo isso, né? Mas o carinho que a gente tem por você é grande, né? Os seus tios aqui da igreja são bênçãos de Deus. Que Deus te use mais uma vez. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, João Pedro, pela forma do qual ele tem permitido o Senhor usar a sua vida. Que hoje à noite não seja diferente. Que mais uma vez o Senhor use ele como arauto do Senhor, como porta-voz da tua palavra. De tal maneira que não seja ele, mas o teu Santo Espírito a inspirá-lo e a falar através dele aos nossos corações. E que não venhamos ser, ó Deus, apenas meros ouvintes da tua palavra, mas praticantes da mesma, para que nós possamos receber, ó Deus, e colocar em prática em nossas vidas. Abençoa a tua juventude, da PIB Tabuleiro, jovens e adolescentes dessa igreja, que continue sendo essa geração que anuncia aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Boa noite, gente. Graça e paz. Deixa eu só deixar a água aqui no ponto, que aí qualquer coisa... não sei abrir. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? Essa igreja tem um lugar importante no meu coração, né? Foi o meu primeiro contato com a igreja batista, foi aqui, quando eu era pequeno já e tal, o pastor Anderson, antes era o pastor Jonas, não é isso? Depois o pastor Anderson, e aí eu sempre, né, algumas coisas sempre me chamaram a atenção, né? E aí, enfim, hoje sou batista, não daqui, mas da PIB Maceió, e é muito bom ver vocês aqui, agradeço pelo convite, velhos amigos de caminhada, da CRU, da universidade, aqui também, né? Gente, essa passagem, né, ela é bem delicada, né? A Efésios capítulo 2 é um texto assim, né, que durante muito tempo, calvinistas, arminianos, né, João? Brigaram bastante sobre esse tema. Mas a gente não vai entrar nesses pontos, né? Não que não sejam importantes, mas a gente vai caminhar por uma área onde a gente vai respeitar a liberdade de consciência dos irmãos, tá? Mas eu queria, antes de nós lermos, eu queria voltar mais um pouquinho, mais uns 2 versículos. O 8, a partir do 8, pode ser? E aí a minha versão aqui é NVI. E aí, Efésios, né, capítulo 2, versículo 8. O Stott dizia que essa é a carta que coroa, né, de Paulo, assim, porque ele escreve de uma forma, essa carta de Efésios, aos Efésios, né, de uma forma assim, bem diferente das outras, né? A gente vê detalhes que não tem em outras cartas, por exemplo. Mas enfim, todo mundo achou? Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, de vocês, na verdade, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, e quando a Valentina me passou esse tema, né, sobre a questão de que Deus, ele escreve, né, como Deus escreve a nossa história,
eu fiquei imaginando como é que um autor que vai escrever um livro, ou então que vai fazer um filme, como é que surge essa ideia de escrever uma história? Vocês já pararam para pensar? Lembra aquele filme que você mais gosta? Ou aquela série? Tem uma série muito boa na Netflix, Trapped, que é de investigação islandesa, muito boa. E assim, são tantos mistérios e tal, né? E é muito sobre investigação. Eu fico pensando, nossa, como é que a pessoa parou para ter criado tudo isso? Como ela chegou até esse momento? Vocês já pararam para pensar? Se for ler, por exemplo, uma trilogia como O Senhor dos Anéis, a complexidade, como tudo que ele pensou, como o tempo que ele gastou para aquilo, como foi? Ele estava passando, de repente veio na cabeça, como foi? Cada filme que nós assistimos, cada série, nasceu em algum momento no coração de alguém. Tem toda uma história ali, né? Eu estava contando agora na PIB Maceió a respeito de um filme, e eu já vi que o pastor aqui gosta de indicar filmes mais antigos. Eu vou indicar um não tanto, mas é antigo, que é um filme que eu acho que todo mundo já assistiu, que é o Náufrago, né? Aí eu estava citando lá porque fazia parte da mensagem, mas eu lembrei agora. E esse filme Náufrago, ele é bem interessante, né? Quem já assistiu? Wilson! E aí é bem interessante esse filme. Eu acho que ele é de 2000 a 2001, né? O cara, ele cai, o avião cai e tal. O Mag já assistiu já falei 2 vezes isso, explicando o filme para quem nunca viu, né? O avião dele cai, ele fica perdido numa ilha e ele faz amizade com a bola. E essa bola de vôlei ele chama de Wilson, né? E depois acontece algumas coisas na relação entre ele e o Wilson, né? Mas assistam, é muito bom. Acho que tem no Prime Video. E aí, nossa, que cena bacana, né? Eu estava pesquisando para o que eu ia falar hoje cedo na pregação, lá na PIB. E aí eu disse assim, nossa, quando eu fui olhar no YouTube, aí eu vi que assim, eu já tinha assistido o filme, mas eu não tinha percebido a riqueza de detalhes que tinha ali por trás. E naquela hora, né, você vê assim, nossa, eu não sou tão inteligente assim, né? Porque eu achava, né, assistindo, nossa, já percebi todas as sacadas do diretor. Mas quando você vai olhar, detalhe por detalhe, você vê que tem mais coisas que passaram desapercebidas. E eu pensei, meu Deus, como é que esse diretor, que é o mesmo que fez lá o De Volta para o Futuro, tem outro que é com o mesmo ator que ele fez também, que é bem famoso, como é que surgiu na cabeça de um cara isso? Porque assim, na minha cabeça, se eu for escrever alguma coisa, não vai sair nada. E aí, falando sobre história, nós vimos que as escrituras, elas contam uma grande história. A escritura, desde o Gênesis, desde a criação, ela está relatando ali uma história. Às vezes a gente pensa, nossa, não tem nenhuma ligação, mas tem. Tudo está interligado. Tem uma grande história ali que está sendo contada da criação, da queda, da redenção e da glorificação. E às vezes a gente, nesses momentos que nós vamos ler a Bíblia, e eu estou lá com a juventude, a gente está lendo o Novo Testamento, eu estou lendo em parte também com aquela 365 a Bíblia em um ano, e a gente vai olhando lá no Gênesis, que tem momentos que parece que Deus perdeu o controle. Por exemplo, quando Deus permite que José seja levado pelos seus irmãos, seja vendido pelos seus irmãos, e chega um momento que a gente olha assim, nossa, nessa história aqui, parece que Deus não está vendo, parece que Ele não está controlando. E às vezes talvez a gente, na primeira lida, por que Deus deixou isso acontecer com José? Por que Ele deixou que seus irmãos o vendessem? Mas aí quando a gente vai olhando um pouquinho, uns capítulos a mais, o que a gente percebe? Que o próprio José, depois, vendo tudo por fora, ele entende que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Deus permitiu que José fosse vendido, porque senão o povo dele, a sua família, morreria de fome. Porque senão não teria alguém no Egito capaz de entender os tempos, de entender as necessidades e de salvar todo aquele povo. Aí você que leu lá e viu assim, nossa, Deus escreveu aqui, mas parece que Ele perdeu o controle. Quando você olha, não, nada foge do controle do Senhor. Ou talvez quando você olhe que Deus permitiu que o povo de Deus, Israel, fosse para o cativeiro. E a gente, nossa, mas como Deus, né? E a gente vive num mundo muito assim, né? Que às vezes essas coisas nos chocam, mas como Deus permitiu que o seu próprio povo fosse para o cativeiro.
Aí quando a gente olha, assim de cima, a gente vê, nossa, eu não sabia nada. Tinha um propósito ali. Deus queria disciplinar o seu povo. Que nós vemos lá em Abacuque, por exemplo, né, que o judiciário estava todo corrompido, né, o pobre estava sendo oprimido. Nós vemos diversas coisas assim do tipo. Então nós vemos que Deus, em sua providência, Ele vai e cuida ali. Nada foge do controle dele. E quando a gente vai assistir um filme na Netflix, em qualquer lugar, até nos piratas tem, né? A gente tem sempre o quê? Uma sinopse, né? Que fala a respeito ali do filme. E eu estava ali lembrando que hoje é muito fácil para a gente. Porque a sinopse hoje, ela não tem tanto peso para a gente. Por quê? Eu vou lá, tem uma sinopse bem feita, bem trabalhada, e eu vou assistir aquela história, vou assistir aquele filme. Mas se eu não gostar, o que é que eu faço? Eu mudo, né? Eu saio do filme, boto lá na Netflix que não gostei, que não é para mim. Tenho até feito muito ultimamente, estou acho que com um espírito do Oscar, não sei, dos avaliadores, que quase todo filme eu estou, não é para mim e tal, saindo. Mas o que a gente faz? A gente muda. Mas não sei se vocês lembram, eu peguei o início dessa época, onde a gente ia para a locadora. E aí, meu filho, você só ia saber se o filme era bom em casa. E não sei se vocês já passaram, eu estava lembrando ali, eu digo, meu Deus, quantas vezes, eu pequeno, assim, porque para mim já era caro ir para a locadora. Era o quê? Na época era R$2, R$3 para você alugar. Lugar que era mais caro era 10 e tal. Você alugava, lia a sinopse e tal, você, nossa, deve ser isso mesmo e tal. E aí quando você chegava em casa, que você botava, se fosse uma locadora de bairro, poderia ser pirata, não pegava no seu DVD. Quem já passou por isso? Aí você voltava para trocar, mas se pegasse o filme, aí você ia assistir, aí quando no meio do caminho você estava dormindo. Nossa, isso era a maior decepção, né? E aí, a sinopse, ela tem esse poder. Ela prende a gente nos primeiros momentos, para que a gente venha assistir aquele filme, aquela série, né? E eu disse, meu Deus, quantas vezes eu já me frustrei com sinopse de locadora. Não sei se vocês sabem, os mais novos, o que é locadora, sabem? Sabe não? Eu vi alguns rostos assim mais novos, né? Tipo assim, o que é locadora, né? Então, é que não tinha filme na Netflix e tal. A gente ia para uma loja, lá tinham vários filmes em CDs, em DVD, e a gente alugava, a gente ficava 2 dias em casa e tinha que devolver, senão pagava uma multa. Era basicamente isso, uma locadora que não existe mais, né? Enfim. Mas é interessante, né? Que nas escrituras a gente também tem a sinopse é um resumo, né, daquela história. E quando a gente chega aqui nessa passagem que a gente acabou de ler, a gente vê que aqui a gente tem um resumo do que é a nossa história, do que é a história da salvação. Porque nós vemos do capítulo 2 completo, desde do início, do versículo 1 até o 10 especialmente, nós vemos um resumo de quem nós éramos, qual era a situação que nós estávamos e o que Cristo ter contato com a gente, o que foi que mudou em nossa vida e agora como nós podemos viver, que é justamente o versículo 10. Esse é basicamente o resumo da nossa história, o resumo da salvação. E aí, antes de chegar lá nesses versículos que a gente leu, eu queria muito compartilhar algumas coisas com vocês. Porque primeiro, nós vamos ver que no versículo 1, Paulo vai ser bem enfático ao dizer que nós estávamos mortos. E essa palavra, ela é muito pesada. Mas Paulo está querendo dizer que qualquer pessoa que ainda não recebeu a Cristo, ela está morta. E aí você pode dizer, mas eu conheço, eu sigo várias pessoas no Instagram, pessoas que eu olho assim e eu vejo, nossa, tão musculoso, né, tão fitness, e aquelas pessoas parecem estar bem vivas, né, às vezes até bem mais vivas que eu. Acabou o culto lá, os adolescentes foram brincar, eu peguei uma dor na coluna aqui, eu já vi que eu já não estou tão mais vivo, né, mas assim, e a gente olha para essas pessoas e a gente diz assim, nossa, tão ótimos, estão até mais vivos que eu. Mas Paulo não quer dizer essa vida assim, né? Ele está falando ali da vida espiritual, é uma morte espiritual. Nós, antes de sermos alcançados por Cristo, nós estávamos tão distantes, e por isso essa comparação como mortos, que nós não conseguiríamos por nós mesmos reagir. Nós não conseguíamos assim, se não fosse a graça de Deus.
nós não conseguiríamos chegar até Cristo. Isso é ponto em comum, arminianos e calvinistas, tá? Não briguem. Nós não conseguiríamos. Não sei se vocês já foram em um velório. Eu fui recentemente e eu fico bem pensativo com o velório, né? É aquilo que Salomão fala, né? E não sei se vocês já presenciaram essa cena dolorosa, que é justamente quando um familiar perde uma pessoa muito querida, e ela chega lá até aquela pessoa que está morta, e ela grita, ela chora. O que eu estava, o familiar até batendo assim, sabe? Volta, volta, volta. E por mais que seja uma pessoa amada, seja uma pessoa querida, não tem como voltar. Nós não conseguimos trazer ninguém de volta. Então, se nós olharmos, essa situação é muito parecida. Nós não conseguiríamos, e Paulo vai dizer aqui que é justamente isso. Não é por aquilo que nós fazemos, né? Não é por aquilo que nós deixamos de fazer também que nós vamos ser salvos. Se não fosse a graça de Deus que nos trouxesse vida, o nosso estado continuaria sendo esse. D.A. Carson, né, que é um escritor e tal, ele citou um exemplo em uma palestra dele que me marcou bastante. E aí eu estava vendo novamente aqui para trazer essa reflexão. Que ele dizendo, né, que um dos professores lá do seminário de homilética, né, aquela matéria que ensina os pastores a pregar, né? E aí ele disse assim: olha, vou levar vocês para pregar em um lugar diferente, né? E aí esse professor pegou e tal e levou todo mundo para o cemitério, né? Enfim, sei que alguns crentes têm medo de cemitério, né? Mas quem nunca, né? Eu passei ontem, estava estudando no centro de inovação, no cowork lá, né? Aí eu saí de lá, era quase meia-noite. Aí quando eu saí, tem um cemitério em frente. Vocês acreditam que tinha um rapaz lá dentro? Eu fiquei na hora gelado, se eu não estivesse no carro. Mas eu pisei, acelerei. Quando eu cheguei em casa, aí meu pai: rapaz, tu chegou rápido. Eu disse: foi. Eu ia dizer, não ia, né? Mas aí esse professor foi lá e levou todo mundo para o cemitério. E quando chegou lá, disse assim: olha, vocês vão pregar agora para eles. O professor está doido e tal. E aí o professor mandou: preguem, né? E aí na lição que o professor queria dar era justamente essa: que por mais que ele pregasse, as pessoas não iam ressuscitar, porque não dependiam delas. Claro que tem um ponto importante, porque eu vejo aqui que tem muitos jovens que gostam de evangelizar, né? Então vamos tocar nesse ponto, né? Nós somos chamados, e a Bíblia é clara, né, em Romanos capítulo 10, que as pessoas só vão ouvir se houver quem pregue. Então nós, como filhos de Deus, nós somos chamados a irmos para as pessoas que estão perdidas. Elas precisam ouvir o evangelho. Agora, qual é o ponto? Essas pessoas que nós vamos pregar o evangelho, elas não vão ser salvas porque eu sou legal. Elas não vão ser salvas porque eu falo bem, porque, sei lá, a gente tem alguma coisa em comum, torce para o mesmo time e tal. Elas não vão ser salvas não depende de nós. Depende unicamente de Cristo. É Cristo quem vai fazer o trabalho. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que a gente não consegue mudar as pessoas. Agora foi carnaval, né? E a gente, como que lidera a juventude e tal, às vezes vê algumas decepções. E às vezes bate aquela coisa assim, eu digo: meu Deus. E eu fico assim: cara, onde foi que eu errei, né? Aquela pessoa estava ali pulando, não sei o que e tal, a gente começa a vir uma pressão. Mas aí nesse momento a gente precisa lembrar que a gente tem um papel, mas que a gente não vai conseguir mudar as pessoas. A gente não tem esse poder, por mais que a gente queira, por mais que a gente sofra, por mais que a gente chore, a gente não vai conseguir. Tem aquele vídeo, né, pastor Anderson, que o pastor está tirando a ovelhinha do buraco, aí de repente a ovelha vai e cai de novo no buraco, né? E acontece, né? O pastor tentou fazer a sua parte, fez, mas a ovelha queria ir para o buraco. Mas assim, tem uma frase do Bill Wright, né, Valentina, que ele diz uma coisa que é fantástica. E depois que eu entendi isso, eu passei a compartilhar mais Cristo com as pessoas, porque saiu um fardo muito grande. Porque eu já contei, acho que até aqui naquela oficina, que eu deixava de falar de Cristo para as pessoas, porque eu achava que dependia de mim. Porque eu chego e dizia assim: eu não vou falar com uma pessoa mais culta e tal, letrada no direito, não sei o quê, porque se ela vir com objeção, eu não vou saber responder. E agora, né? Aí a frase do Bill Bright diz assim, né? Já saiu há um tempo, não sei de qual, tá, Valentina? O êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo
no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus, sabe? Esse é o nosso papel, tomar a iniciativa. E quantas pessoas não podem ser alcançadas pela juventude aqui da PIB Tabuleiro? Pessoas que estão verdadeiramente mortas no pecado, que se não for a graça de Deus, elas vão continuar nessa vida. E nós somos chamados. E uma coisa que sempre me inquieta ao coração é: será se nós temos levado essa mensagem do reino para que essas pessoas que estão lá fora, elas possam também compartilhar da mesma história que o Senhor está escrevendo a respeito de nós? Porque nós vemos, e vocês podem ler depois, que Paulo ele vai ser bem claro ao dizer, ele vai dizer primeiro para os gentios: olha, vocês estavam mortos, mas depois ele volta para si mesmo. Ele vai dizer que também era a situação dele. E nós que fomos alvos desse amor que nos transformou, que quando estávamos mortos nos trouxe a vida, por que nós não vamos compartilhar essa vida que recebemos com outras pessoas? É somente Cristo que pode trazer vida a quem está morto. A gente não consegue trazer vida, mas nós temos um papel muito importante: levar essa mensagem da salvação para que vidas sejam ressuscitadas, né? Digamos assim. Nós vemos que essa é a condição de morto, né? Do homem que foi criado por Deus, foi criado para Deus, mas a partir do momento que o homem se afasta de Deus, ele está ali como se fosse morto. E nós vemos que Paulo ele vai continuar, ele vai dizer nos versículos 2 e 3, que 3 coisinhas, que as pessoas estavam escravizadas. Olha só a história dessas pessoas, que um dia foi também a nossa história. Nós estávamos escravizados. Ele vai dizer 3 coisas: pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Pelo mundo, pelo diabo e pela carne. Quando ele fala o mundo, é toda essa ótica, como a nossa sociedade, ela age de uma forma que nós vemos que são contra os princípios do reino. Então nós vemos em diversos momentos que a gente vê, olha, o reino diz isso, o evangelho diz isso, mas nós vemos a nossa sociedade, o mundo à nossa volta, falando outra coisa. E muitas pessoas são escravizadas por isso. Outro ponto que ele vai trazer é justamente a respeito do diabo, né? E esse ponto, né, é importante. Porque muita gente, vai o 880, né? Tem aquela galera que vê o diabo em tudo. Aí tem até uma história, né, que o diabo estava lá na porta da igreja chorando. E aí passou uma pessoa e perguntou: por que você está chorando? Ele disse: não, porque tudo é minha culpa e tal. Olha, já pensou o diabo ia fazer isso? Que história, né? E tem gente que vê o diabo em tudo, né? Ah, foi o diabo, foi o diabo. E muitas vezes para tirar a responsabilidade. A pessoa faz um monte de besteira, aí de repente diz o quê? Foi o diabo. E maioria das vezes, não foi o diabo não, foi a pessoa mesmo que, né, enfim, às vezes está até ensinando o diabo. E aí muitas pessoas acabam culpando, né, o diabo por tudo. Tem outras pessoas, né, que acabam acreditando no outro extremo, né? O diabo não tem nenhuma interferência e tal, né? Só que o Stott chama, né, para essa visão equilibrada que nós precisamos ter, né? Saber que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, né? E tem vidas, né, que estão sendo atingidas por aí. Claro que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala com isso, porque surgiu muita heresia durante toda a história da igreja. A mais recente, não sei se vocês lembram, no Facebook, tem a foto de Jesus de um lado e ele está de braços assim com o diabo, né? E aí é bem simples: se você torce para Jesus, curta ou compartilhe. Se você torce para o diabo, você só olha. Eu não sei se vocês viram isso, mas é da época do Facebook. Tinha muito, né? Eu espero que minha mãe não tenha compartilhado aquilo. Mas assim, qual era a ideia disso, né? Que Jesus e o diabo estão ali em uma luta e estão no mesmo poder de igualdade, né? Lei do engano, né? Claro que não estão, né? Jesus é muito superior. Não existe isso, né? Era mais uma coisa para a pessoa tinha entendido que poderia ganhar engajamento naquela época e acabou ganhando com muitos crentes, né? Compartilhando e curtindo Jesus, para Jesus ganhar a luta do diabo. Mas não sei se vocês viram, minha gente, mas eu já vi várias vezes e tal, vários amigos meus. Mas é antiga. E também tinha outros cenários, né? Um pessoal aí, um movimento de batalha espiritual e tal, que era uma coisa assim, né? Eles chegavam por exemplo, chegamos no tabuleiro
vamos plantar uma igreja aqui no Tabuleiro. Aí o que é que o pessoal da Batalha Espiritual, que viu o diabo em tudo, fazia? Vamos na praça central do Tabuleiro, reúne todo mundo, a gente vai fazer um círculo aqui, a gente vai começar a expulsar um por um os demônios, porque tem demônios que estão reinando aqui. Tinha essa galera também, mas isso foi década de 80, 90, por aí. Então a gente precisa entender essa visão equilibrada, né? Nem tudo é o diabo, mas aqui Paulo está dizendo, olha, você também precisa ter cuidado, porque tem pessoas que estão sendo escravizadas pelo diabo, tá? E aí nós vemos o terceiro ponto, né? Que é justamente a carne, né? E quando Paulo fala isso a respeito da carne, ele não está dizendo, né, simplesmente os tecidos e tal. Não, até porque senão a gente não ia viver, né? Mas ele está falando, ó, lá dentro dessa carne, essa carne que muitas vezes está sempre de volta contra Deus. E nós vemos que o mesmo Paulo, lá em Gálatas, ele chega e vai dizer o seguinte, olha, que vai existir uma guerra entre nós. Uma guerra entre o espírito e a carne. E ele vai dizer assim, olha, vocês não podem dar vazão à carne. Vocês têm que dar lugar ao Espírito de Deus. E aí, muitos dizem assim, não existe essa guerra, mas a partir do momento que nós recebemos a Cristo, que o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas, nós passamos a enfrentar umas lutas. Nós passamos a encontrar umas coisas que a gente diz assim, meu Deus, está difícil. Principalmente a gente jovem, né? Cá para nós, parece tanta coisa, né? Os hormônios, a flor da pele, tanta coisa, e a gente precisa ter cuidado, porque a gente não pode deixar que a carne domine. Tem que fazer aquilo que Paulo falou lá em Gálatas. Aqueles que receberam a Cristo, eles crucificaram a sua carne. E é crucificar a carne e deixar ela lá. Porque a gente é tentado, vez ou outra, a ir lá na cruz que nós crucificamos a carne, e no preguinho lá, e vou afrouxar um pouquinho, quem fala isso é o Stott, no comentário dele, eu sempre lembro disso. E a gente precisa sempre estar lembrando, né? Agora nós vemos esses 3 versículos, né? Que eles mostram um resumo geral, a sinopse dessa história da salvação, que nós estamos envolvidos nela. Mas nós precisamos entender que nós não somos os protagonistas. O protagonista é outra pessoa. Porque nós vivemos em uma sociedade onde busca que a gente seja o protagonista. Enfim, essa palavra aí que vocês entenderam. E as redes sociais, parece que tudo como é formado na nossa vida tende muito para isso. Para que nós sejamos o alvo de atenção das pessoas. Claro que até certo ponto é bom. Porque, por exemplo, se um pai e uma mãe não dão atenção ao filho, a gente vai ver que tem alguns outros problemas, né? Claro. Mas tem coisas que às vezes passam dos limites, né? Não sei se vocês já conversaram com alguém, que sempre que você está conversando com uma pessoa, aí você vai contar uma coisa sua. Aí você tem aquele amigo e tal, aí você vai contar uma coisa sua e tal, e a pessoa, parece que ela não quer ouvir aquilo que você está falando. Ela quer sempre contar a história dela. Quer sempre contar assim, mas eu não sei o que e tal. Até se for coisa ruim, até se for um problema, mas eu já enfrentei um problema pior. É sempre querendo trazer para si. Não seja essa pessoa. Mas a gente vai ver que agora, e a gente está falando de um roteiro, de um filme, a gente vê um plot twist. O que é isso? Alguém sabe? Pronto, a mudança no roteiro. Uma mudança inesperada no roteiro, plot twist. Os melhores filmes são esses, né? Que você está assistindo e a gente tem aquela, não sei vocês, eu estou assistindo um filme e eu quero prever o que é que vai acontecer. E quando eu acabo prevendo, eu me decepciono. Mas quando tem um plot twist, seja no livro ou qualquer coisa, você diz, uau, que filme, né? Nada previsível. E aqui nós vemos um plot twist. Nós vemos que essas pessoas, que nós estávamos inclusas nelas, estávamos mortos, vivíamos como escravos do pecado, e agora Cristo aparece na história. E aí, tudo muda. Porque nós, que estávamos assim sem esperança, nós vimos uma grande luz. Nós que estávamos mortos, passamos a ter vida. E por que nós passamos a ter vida? Porque o Senhor nos amou. E eu acho tão lindo essa frase que Paulo usa, que ele diz assim, com o seu grande amor que nos amou. Sabe? Um amor que supera
tantas coisas. Foi esse amor que nos alcançou e nos trouxe vida, nos transformou, nos deu agora a alegria de viver. Aí é o plot twist. E aí nós vamos ver que nós somos salvos pela graça. Não sei se vocês já foram alvos da graça, né? Quer dizer, da graça de Deus eu creio que todos, ou se não a maioria. Mas quem nunca desobedeceu o pai? E aí você vai chegar em casa, e aí você já vai preparado emocionalmente. Você diz assim, hoje eu vou levar uma pizza. Apesar que hoje os pais não dão mais pizzas, né? Mas quem é mais das antigas, havia esse método de educação. Eu vi que... assim, né? Comigo deu certo. Com outras pessoas deixaram pessoas malucas, né? Mas enfim. E você já ia preparado psicologicamente, né? Uma vez aconteceu uma coisa no colégio, e aí eu cheguei para casa e meu pai tinha dito, nunca faça isso. Foi uma coisa que envolvia uma namorada. E aí quando eu cheguei todo marcado. Aí meu pai olhou assim e disse assim, rapaz, eu disse assim, eu já estava ferrado. Porque meu pai sempre, assim, né, da Assembleia de Deus, bem pá, crentezão e tal. E eu disse assim, meu Deus, já era. Eu já fui, né? Eu não sei o que era, que nesse dia eu não conseguia tirar. Aí a uniforme do colégio era branco, eu fui me limpar, piorou, enfim. E aí quando eu cheguei em casa eu disse, pronto, né, já era, né? Porque... E a menina era crente também, misericórdia. E aí assim, sabe quando você merece apanhar, merece levar aquela pisa? Ou então quando você quebra alguma coisa. Uma vez eu quebrei uma caixa d'água no colégio. E aí, meu Deus, eu merecia ser expulso, porque eu quebrei a caixa que tinham acabado de comprar, aquelas caixas de... Sem ser dessas hoje, né? Essas azulzinhas de plástico, né? Mas tinha umas outras. E aí eu disse, meu Deus, vou apanhar também. E aí quantas vezes eu vi que eu estava me preparando para levar a pizza, às vezes já ia para a cama, porque qualquer coisa pegava o travesseiro e botava aqui nas pernas e já dizia, aqui eu me protejo. E aí meu pai não me batia. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Isso é graça. Uma vez, eu trabalho numa empresa de tecnologia e eu trabalho com negociação. E aí eu dei um desconto. Porque assim, todo mundo tem uma margem, né? A minha margem, está gravando, eu acho, não vou dizer, vai que vaze, né? Mas eu tenho uma margem, eu não posso passar daquela margem. E eu sabia. Mas sabe quando você acredita, né? Eu trabalho com eventos, né? Eu acreditei tanto naquele evento e tal, eu disse, rapaz, eu vou descer tudo e tal, não quero ganhar nada aqui e tal. Aí eu botei lá para baixo. Aí, meu Deus do céu, quando meu chefe descobre, aí todo mundo, ih, João, já era. Vai ser demitido. Aí eu disse assim, meu Deus, e a gente, não sei vocês, mas eu sofro por antecipação, né? Procurem um psicólogo, tá, pessoal? Temos vários aqui na igreja. Pastor agora também, né? Isso aí. E aí, meu Deus, já começa a suar e tal. Eu suo muito. Graças a Deus que o ar-condicionado aqui está funcionando. E a pessoa, meu Deus, começa agora, vou ser demitido. Como é que eu vou sustentar minha família? Eu solteiro. E aí eu digo assim, já era. Mas aí meu chefe veio, falou e disse, não, João, se preocupa não. Eu já errei muito também. Não vai acontecer nada não. Aí eu disse assim, meu Deus, o que é isso? Isso é graça de Deus. Porque você pode ser a melhor pessoa que você seja. Você pode ajudar toda senhorinha que vai atravessar aqui, nessa rua aqui que é terrível para atravessar. Pode ajudar todas elas. Mas aí, isso diante de Deus, não vai te fazer salvo. Não vai te ajudar a ser salvo. Mas calma, as boas obras têm um papel importante que a gente não pode esquecer. A gente vê que a salvação ela é recebida pela fé. É mediante a fé, que é esse instrumento que Deus usa para que nós possamos alcançar a salvação. E é interessante que ele vai deixar claro, acho que é no versículo 8, que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. E diga assim, meu Deus, que maravilha. E aí eu vi um exemplo assim fantástico, né?
que é como a história do mendigo e do milionário. O milionário diz assim para o mendigo que não tinha nada, estava zerado assim. E eu sei, tá, pessoal, que a forma correta é pessoa em situação de rua. Mas é porque essa história se espalhou assim, né? E aí o milionário diz assim, o mendigo, eu vou te dar R$1 milhão, mas eu só vou te dar R$1 milhão se você me der R$5. Só que aí o mendigo não tem nada, ele já está pedindo ali. Aí sabe o que o milionário faz? Eu vou te dar os R$5. Ele dá os R$5 para o mendigo, e aí o mendigo devolve de volta os 5 e ganha R$1 milhão. Entendeu? É basicamente esse aqui o papel da fé. Ela não vem de nós, ela é dada por Deus, que está dando esse presente da salvação para a gente. E nós vemos que, para finalizar, né? Talvez isso não faça muito sentido para a nossa sociedade, né? Não faz muito sentido, porque a gente vive numa sociedade onde é muito pelo mérito, né? Ah, você tem que fazer por merecer. Você tem que fazer isso, né, Ulisses? Porque se você não fizer isso, você não consegue aquilo. E a gente vive muito nessa, né? E a gente na salvação acaba querendo isso. A gente quer dominar como é feita a salvação. A gente quer dizer isso, olha, eu vou fazer tanta coisa, porque eu fazendo isso eu vou ser salvo. E a gente acaba entendendo as coisas erradas e agindo da forma errada. Teve um livro que eu li há muito tempo, de um autor, né, que vocês devem conhecer, que é o Max Lucado, né? Ele é bem didático, assim. E embora eu não leia mais ele hoje, mas teve uma coisa que ele falou que gravou, assim, sobre o que é isso, a graça que a gente não merece. Ele contou uma história que é tipo 2 filhos que se afastaram do pai. E aí tinha um grande rio que impedia de que esses filhos chegassem até o outro lado para poder chegar até o pai. E aí o pai foi e construiu uma ponte. E disse assim, olha, filhos, claro que eu não estou falando com muita perfeição, tá, pessoal? Mas ele diz assim, olha, filhos, vocês podem chegar até de volta para casa por essa ponte. Mas aí tem um filho que ele diz assim, não, eu vou pegar pedra por pedra e vou construir. Mas olha o tempo que ele vai levar para construir. E no livro ele diz assim, olha, é basicamente impossível ele fazer isso. Cada vez que ele coloca mais pedra, vem lá a correnteza e leva. E bem assim é a nossa vida, uma vida de frustração, se a gente tenta de alguma forma, que não seja através de Cristo Jesus, ser salvo. Lá em Mateus 27, tem uma parte bem interessante, né? Que Jesus vai dizer que muitas pessoas naquele grande dia vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, eu preguei, eu curei, eu fiz diversas coisas. E o que é que Jesus vai responder naquele momento? Ele vai dizer, olha, eu não conheço vocês. Por que ele não vai conhecer essas pessoas? Porque toda boa obra que a gente precisa fazer, se não tiver Jesus como centro, se não for baseado na fé em Jesus Cristo, de nada vale. E aí, continuando. Eu vou pular aqui porque eu já vi que o tempo já está chegando. Nós não merecemos, às vezes pensamos que somos salvos pelo mérito, e aí a gente pergunta, qual o papel dessas boas obras que nós somos chamados para praticá-las, desde antes da fundação do mundo? Onde é que elas entram, né? Porque a gente precisa entender que nós não somos salvos pelas obras. Mas as obras, elas evidenciam justamente que nós somos salvos. O que é que Jesus diz? Olha, você vai conhecer uma árvore pelo quê? Pelos frutos que ela dá. Não tem como uma pessoa que conheceu verdadeiramente a Cristo, que foi alcançada pela graça de Deus, ela não produzir bons frutos. E produzir frutos que permaneçam. Não faz sentido. E aí nós vemos justamente isso. As boas obras, elas testificam que nós somos salvos. E aqui, a gente precisa entender uma coisa. Está incluso tanto aquelas obras, né, sociais que a gente precisa fazer como igreja. Né, a gente precisa, tem pessoas precisando, necessitam dessa mão, dessa ajuda. A gente precisa estender a mão. Mas também está relacionado àquelas boas obras também, que são manifestas quando eu oro,
quando eu guardo um tempo devocional ali para meditar na palavra de Deus, para orar. Isso também são boas obras. Nesse roteiro, feito pelo maior escritor, maior autor de toda a história, com quem você se identifica? Talvez você tenha se identificado com a primeira pessoa, que diz assim: olha, eu já estou salvo, amém, já pratico essas boas obras, esses frutos evidenciam, amém, que o Senhor te fortaleça, faça você permanecer nisso. Até porque uma coisa é importante, não é só como a gente começa, mas é como a gente termina. Precisamos ter muito cuidado. A gente começa naquela força, naquela energia, e no meio do caminho somos vencidos pelo cansaço. Precisamos ter muito cuidado com isso. Mas se estamos aqui hoje, produzindo esses bons frutos, entendemos que fomos alvos dessa graça que nos transformou, que nos gerou vida, que nós venhamos a permanecer nelas. Que o Senhor venha nos fortalecer para que nós venhamos a continuar. Mas talvez você tenha se identificado com outra pessoa. Talvez por mais que você venha à igreja, você pode ter se identificado com uma pessoa que ainda não recebeu essa vida. Por mais que você cante, por mais que você chore até nos momentos aqui, mas talvez você não experimentou essa vida. Mas hoje é uma oportunidade de experimentar verdadeiramente essa vida que só Cristo pode dar. Vamos orar? Eu queria convidar vocês a fechar os olhos e pedir para que o Senhor venha sondar os corações. Só o Senhor pode sondar os nossos corações. Às vezes, eu estava contando a história, uma história que marca muito, é a história de Pedro. Porque Pedro, ele achava que estava tudo bem com a vida dele. Ele achava que ele amava o mestre, ele achava que o Senhor era tudo para ele. Ele até disse: Senhor, não vou deixar que te matem, não vou deixar que lhe prendam. Mas aí Jesus conhecia o coração de Pedro. O Senhor sabia que Pedro não amava como deveria. O Senhor sabia que Pedro ainda precisava de uma transformação. O Senhor sabia que no momento de provação Pedro ia falhar, ia traí-lo. Mas após Pedro trair Jesus, no capítulo 21 de João, nós vemos uma das cenas mais impressionantes, que Jesus vai até Pedro, e ele vai lá e sara justamente aquelas feridas que não estavam saradas. Então nesse momento, peça para que o Senhor venha sondar o seu coração. Uma coisa que eu estava dizendo agora há pouco lá na PIB Maceió, é que diante de Deus nós não precisamos entrar na sua presença com máscaras. A gente não precisa diante de Deus esconder quem nós somos, esconder quais são os nossos medos, os nossos anseios, os nossos temores. E talvez você diga: Senhor, eu venho à igreja, eu canto os louvores, mas ainda não experimentei a alegria dessa salvação. Mas peça para que o Senhor venha invadir a tua história, venha trazer esse plot twist que Ele apresenta aqui, venha trazer vida àquelas folhas que já se secaram, que você venha a trazer frutos, produzir frutos que permaneçam. Para a glória de Deus, vamos orar. Senhor, aqui está a tua igreja, a tua juventude, Senhor. O Senhor conhece a cada um de nós. Senhor, glória a Deus, porque o Senhor tem nos alcançado, a tua graça tem nos alcançado. O Senhor nos tirou de onde nós, pelas nossas próprias forças, nós nem imaginávamos que nós conseguiríamos sair. Por mais que nós tentássemos, por mais que nós fizéssemos qualquer outra coisa, nós não conseguiríamos sair. Mas o Senhor, com o seu grande amor que nos amou, demonstrado isso naquela cruz do Calvário, Senhor, o Senhor nos buscou em meio à escuridão do pecado,
e trouxe vida, Senhor. Trouxe vida onde não havia esperança. O Senhor nos transformou, o Senhor nos moldou e nos restaurou. E cada dia temos caminhado para parecer cada vez mais contigo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha continuar sempre segurando a nossa mão. Porque pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos fazer nada. O Senhor mesmo disse que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Pai, durante a caminhada, algumas coisas entram no automático. Algumas coisas nós passamos simplesmente a reproduzi-las. Mas não nos deixa, ó Pai, que nós não venhamos a esquecer que se somos salvos hoje, não é para que nós venhamos nos orgulhar e sermos orgulhosos, acharmos melhor que os outros, mas é para que nós entendermos que foi a Tua graça que nos salvou, que nós não merecíamos, mas o Senhor nos resgatou, nos deu uma nova vida, ó Pai, e que nós venhamos permanecer, ó Deus, que essa juventude venha permanecer aos Teus pés, Senhor, que essa juventude, Senhor, não venha olhar para os prazeres do mundo, os prazeres da carne, as tentações do inimigo, que essa juventude saiba dizer não, que essa juventude venha resistir, Senhor, qualquer proposta que eles venham receber no dia a dia, ó Deus. E nós queremos Te apresentar, Senhor, aquelas pessoas que chegaram aqui, e que há tanto tempo talvez estejam aqui, visitando uma igreja, outra, talvez seguindo o caminho dos seus pais, mas ainda não Te receberam, ó Deus. Às vezes até choram, se emocionam, mas nunca tiveram um encontro contigo, Senhor. Mas nós Te pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor nos trouxe vida, que o Senhor possa gerar vida, Senhor, nessa pessoa que está com seu coração quebrantado, com sinceridade diante de Ti, ó Deus. A Tua palavra fez efeito, e que essa pessoa venha dar frutos e frutos que permaneçam para a Tua glória, Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém.